Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia toda? Se não leu, fica aqui comigo. Eu sou o pastor João Neres e já li os 66 livros, os 1189 capítulos, através da live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Não apenas uma leitura, mas uma leitura com explicação. E eu convido você a ficar aqui comigo. Vamos ler mais um capítulo agora. E o rei Saul, numa demonstração de que está totalmente desconectado da voz de Deus, da intimidade com o Senhor, rejeita a ajuda do sacerdote e decreta um jejum no meio da guerra. Por causa desse jejum, coisas vão acontecer, porque o seu próprio filho Jonatas, não sabendo, comeu mel. E comendo mel, ele faz a pergunta: comi um pouco de mel, devo morrer? Pois bem, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 Samuel 14, vamos para a leitura de mais um capítulo. Eu indico todos os dias aqui para vocês essa Bíblia, a Bíblia Palavra-Chave, é a Bíblia que eu uso aqui na live desde 2021, está aqui comigo, e é uma Bíblia de estudos muito rica, muito abençoada, porque ela traz as principais palavras em hebraico e grego, e eu indico para vocês essa Bíblia. Vamos para a leitura de hoje, mais um capítulo? Vamos que vamos. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem e passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Bem, aqui nós já vemos que Saul já tem uma crise de liderança no seu reino, porque seu filho tomou uma atitude de atacar e não lhe comunicou. Era filho, mas era subordinado, não deveria fazer. E ele toma essa decisão. E estando Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era uns 600 homens, ou seja, uma tropa pequena, não era muita gente. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Bem, nós vemos aqui que tem um descendente de Finéias que está atuando no sacerdócio, né? E o povo não sabia que ele estava ali. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Bem, aqui está narrando duas cenas. Saul está de um lado, tem lá um sacerdote com ele, que é descendente do Finéias, que morreu, irmão de Hofni, filho de Eli, e Jonatas está em outra situação, perdão, o filho de Saul, né, está em outra situação, isso, Jonatas, e ele está atacando os filisteus sem que Saul saiba, ok? Então, Jonatas está numa missão, Saul está em outro lugar, com 600 homens, sem saber. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimais e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Ele tomou a decisão de atacar, sem comunicar ao pai. Crise de liderança. Então seu pai de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando não há instrução, quando não há obediência, quando não há doutrina, ensinamento, cada um faz o que quer. Veja que o moço está disposto a dar a vida por ele. Tem pessoas
cheio de boa vontade no ministério. Mas, como diz o ditado, de boa vontade, de boa intenção, o inferno está cheio. O moço está disposto a morrer por Jonatas, mas ele está tomando uma decisão, ao meu ver, precipitada. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos rebelaremos a ele. Bem, nós vamos ver que ele vai ganhar essa guerra. Tá? Nem sempre quando você ganha, é porque Deus é contigo. É pela misericórdia de Deus. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. 10. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado em nossas mãos. Isto nos será por sinal. Ou seja, ele mesmo estabeleceu o sinal de como Deus deveria falar. Bem, parece que ele tem um bom professor, o pai, né? E Saul tomou as decisões da cabeça dele e disse que foi Deus que falou. Bem, Jonatas está aqui indo no mesmo caminho. Revelando-se ele da guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, eis aqui já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. Lembra que eles se esconderam com medo? Nos capítulos anteriores? Então, eles agora estão dizendo, olha, eles saíram. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram, subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Ele pediu um sinal e, de acordo com o seu próprio entendimento, ele achou que Deus estava respondendo e foi para a batalha. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, era um grande guerreiro, e o seu pajem de armas atrás dele, outro grande guerreiro, e os filisteus caíram diante de Jonatas e seu pajem de armas, e os matava, e seu pajem de armas matava atrás dele, ou seja, ele derrubava e o pajem executava. 2 guerreiros. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pai de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavar, num certo território, né? E aí eles venceram a batalha sozinhos, eliminaram 20 inimigos. E houve tremor no arraial, no campo em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Ou seja, eles venceram, porém ficaram com medo. Nós agora mexemos no ninho do inimigo, né? Olharam, pois, a sentinela de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá, sem destino. Disse então Saul ao povo que estava com ele, ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem seu pajem de armas estava ali. No militarismo chama contagem, né? Eu, quando estava na ativa, fiz uma instrução de patrulha, chamava de MOVAD, uma instrução de uma semana ou mais, e na patrulha tem a contagem, principalmente quando a gente está numa trilha à noite, está tudo escuro, e aí você conta, 1, 2, 3, cada um tem um número, porque se faltar alguém, opa, faltou alguém. E aqui, Saul manda fazer a contagem, quem está faltando? O filho dele e o pajem de armas. Uma liderança desastrosa. Comunicação entre pai e filho não estava havendo. Uma crise aqui de liderança. Então Saul disse a Aías, traze-me aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Aías é sacerdote, é um dos descendentes que ficou da família de Eli, e como a arca voltou para ali, bem, ele está exercendo. Mas Samuel exerce o seu ministério de forma itinerante. Samuel vai a Betel, vai a Mispa, né? E vai a Gilgal,
e depois volta para Ramá, que é a sua casa. Isso está no final do capítulo 7, ok? Então, esse sacerdote está ali, e Saul manda ele trazer a arca. Até aí tudo bem. E sucedeu que, presta atenção aqui, minha gente, presta atenção aqui. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, ainda estava na audiência, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Retira a tua mão, em outras palavras, significa: não preciso de você. Retira a tua mão no linguajar do militarismo, aguarde fora. Retira a tua mão, retira a sua veste sacerdotal, eu vou resolver esse negócio do meu jeito. Saul estava dispensando o sacerdote. Sacerdote, tá bom, retira a tua mão, pode ir. Veja só. Então Saul e todo o povo que se havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Quando você vai para uma guerra sem a instrução do sacerdote, sem a arca da aliança, sem a direção de Deus, às vezes você está lutando contra o seu próprio amigo. Não tem lugar que crente luta contra crente? É por isso, porque não pediram direção a Deus. Dispensaram o sacerdote. Retira a tua mão, sacerdote. Não precisamos de você. Também com os filisteus havia hebreus. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonas. Bem, esses hebreus estavam lá, porque, como nós vimos, tinha fabricação de espadas e outras coisas que era feita somente entre os filisteus. E agora eles se ajuntaram com Saul e Jonas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven, a outro lugar. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia. Preste atenção. Porquanto Saul conjurou o povo, eles estavam exaustos. Porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteve de provar pão. Minha gente, veja que falta de discernimento. Aqui eu vou responder uma pergunta que as pessoas fazem. É bom quando você vai para um combate espiritual, você está em jejum? Resposta: o bom é você ter jejuado. Melhor do que estar em jejum é ter jejuado. Porque quando você tem uma história de jejum, você tem uma vida de jejum, uma vida de devocional, de preparo espiritual, você está pronto para ir para a batalha. Saul não estava pronto, não tinha intimidade com Deus, não tinha levantado altar ainda para o Senhor. Já estava aqui quase se desviando, é o que vai acontecer nos próximos capítulos. E ele está sem discernimento, rejeitou a arca, rejeitou o sacerdote, diz: tira a tua mão. Pode tirar essa roupa sacerdotal, tira o éfode. Eu resolvo. E aí ele agora decreta um jejum. Quem deveria decretar um jejum é o sacerdote. Mas o Saul agora decreta um jejum no meio da guerra. Pensa numa falta de discernimento. Você está precisando de força para combater? Ele decretou um jejum no meio da guerra e o povo agora está desfalecendo. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. Lembra que quando ele deu a ordem, Jonathan não estava lá. E, chegando-se o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Quando você está em jejum, sempre aparece um manancial, né? Eu tive uma experiência de 40 dias de jejum, de meia-noite às 15 horas. E quando chegava a hora do rancho no quartel, o pessoal vinha
tinha o prazer de dizer para mim: Neres, hoje é feijoada, você não vai almoçar? É isso. Eles estavam em jejum e acharam um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque temia a conjuração. Saul amaldiçoou quem comesse alguma coisa. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Logo, ele não tinha culpa, porque o princípio da legalidade diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Saul deu a ordem, mas Jonatas não sabia. E ele comeu e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel e tornou a mão à boca e aclararam-se os seus olhos. Às vezes eu chego aqui em casa, estou com muita fome, e aí a Márcia faz uma comida bem gostosa, aí quando eu como eu digo assim: e aclararam os meus olhos. Quando a gente está com fome, né? E come algo, é assim: se aclararam os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje. Por isso o povo desfalecia. Jonatas, seu pai deu uma ordem para ninguém comer nada. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco de mel. Veja, nós estamos com fome. Meu pai está trazendo problema. Crise de liderança no reino de Saul. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos, eles tinham carne, tinham outras coisas, não comeram, porque Saul conjurou, decretou um jejum sem discernimento nenhum. Porém, agora não é tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimais até Aijalon. E o povo desfaleceu em extremo, guerreando sem comer. Que rei doido esse tal de Saul. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Uma decisão precipitada. Uma decisão sem discernimento do espírito, discernimento do mundo espiritual. Uma decisão infeliz de Saul. Uma decisão sem sabedoria causa todo um estrago. Seu filho vai desobedecer sem saber, e agora o povo vai comer com sangue, que era proibido. Está entendendo? Ou seja, tudo por causa de uma ordem absurda de Saul, de não comer durante a guerra. E anunciaram a Saul dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue, e disse: aleivosamente procedeste, trazei-me aqui uma grande pedra. E disse mais Saul: dispensai-vos entre o povo, e disse-lhes: trazei-me cada um seu boi, cada um a sua ovelha, e degolai aqui, e comei, não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um a sua mão, pela sua mão o seu boi, e degolaram ali. Ou seja, agora ele quer botar ordem. Não façam do jeito de vocês. Venham aqui e vamos sacrificar aqui no mesmo lugar e poderemos comer. Não pequem. Então Saul, olha aí, preste atenção nesse versículo. Presta atenção nesse versículo. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Deixa eu fazer aquele movimento assim. Ah, Saul. Esse foi o primeiro altar. Saul, tu tem quantos anos de crente, Saul? Foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Saul é chamado lá no capítulo 9
é ungido lá no capítulo 10, já está no reino há um bom tempo, e esse é o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Por isso ele está sem discernimento, rejeitou o sacerdote, decretou um jejum no horário indevido, e aí o povo vai comer sangue, porque está desesperado, morrendo de fome. Saul está sem discernimento. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos dele um só homem. E disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. O sacerdote disse: vamos orar. Cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não lhe respondeu. Deus está começando a não falar mais com ele. Ele toma decisões por conta própria, agora Deus não lhe respondeu mais. 38. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje esse pecado. Agora ele vai querer saber por que Deus não respondeu. E ele vai achar que foi por causa da história do mel. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu, pessoal. Porque quem tinha comido mel era Jonatas. E ele está achando que Deus não respondeu por causa de Jonatas. Ô Saul, Deus não respondeu porque você é cabeçudo e você não está mais com o discernimento do Senhor. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostre o inocente. Então Jonatas disse a Saul. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E eis que devo morrer? Comi um pouco de mel. Devo morrer? Só porque eu comi um pouco de mel? Ou seja, uma história muito estranha, né? Ele decreta um jejum num momento inapropriado. Mas ele era autoridade. E agora, Jonatas pergunta se deve morrer. Então disse Saul ao seu filho: assim me faça Deus a outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Meu Deus. Com certeza morrerá Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Saul está dando sinais de que está sendo rejeitado pelo Senhor. O primeiro sinal foi falta de discernimento. Agora, segundo sinal, perda de autoridade. Ele deu uma ordem que Jonatas morreria e o povo disse: Jonatas não morrerá. Tem mais autoridade. Perdeu a autoridade porque ele está agindo por impulso, por emoção. E Saul deixou de seguir os filisteus e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul seu reino, Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá.
e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava, executava castigo. Saul era bravo, e onde ele ia estava vencendo as batalhas. E ouve-se valorosamente, e feriu os amalequitas, olha só, e liberou a Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. E os nomes de suas duas filhas eram estas. O nome de suas duas filhas eram estes. Estes os nomes. O da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical, que lá na frente vai ser prometida a Davi. E o nome da mulher de Saul era Aionã, filha de Aimaas. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul e todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Ele formou um exército. Comi um pouco de mel, devo morrer? Uma história cheia de contradições. Saul rejeitou o sacerdote, decretou um jejum em horário inapropriado, num momento inapropriado. Queria executar seu filho, o povo não deixou, perdeu a autoridade. Saul, apesar de ser um grande guerreiro, no próximo capítulo nós vamos ver a sua rejeição final, porque ele vai preservar Agag e Samuel vai rejeitá-lo de vez. Não perca. O próximo capítulo será o capítulo 15. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje nós lemos 1 Samuel, capítulo 14. Pai querido, eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos, quero pedir que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, não nos deixe, Senhor, ó Deus, agir pelos nossos próprios impulsos ou emoções, mas que o Senhor nos abençoe, nos oriente em tudo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém.